Olá, queridos, que a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Eu sou Janiquil, estou aqui novamente para darmos continuidade ao estudo da Palavra do Senhor. No livro de João, no capítulo 8, nós estaremos estudando hoje. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, porque ela, Senhor, é o que nos sustenta, nos fortalece, nos instrui, nos ensina. Pai querido, ela é o manual deixado pelo Senhor para que nós possamos, Senhor, entender a nossa vida diária, Pai. E a forma, Senhor bendito, como o Senhor nos planejou, que foi termos comunhão contigo, Pai. Mas isso, Senhor, foi interrompido lá no início, quando houve a desobediência no coração do homem. E hoje, Pai, através da Tua Palavra, ela nos instrui na verdade e nos faz compreender, Senhor, que nós podemos, Senhor, ter novamente relacionamento com Deus, Pai Todo-Poderoso, através, Senhor, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que foi enviado a esta terra, que viveu como homem, que habitou entre nós, que fez prodígios, maravilhas, milagres sobre as vidas e abençoou, Senhor, as pessoas enquanto esteve aqui. E nos deixou, Senhor, um legado, nos deixou, Senhor, bendito, um exemplo a ser seguido. E que nós, Senhor, possamos continuar sendo discípulos de Jesus, conhecendo as Escrituras, Senhor, e vivendo as instruções que Ele deixou para cada um de nós. Por isso eu te agradeço por esse tempo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor nos diz aqui em João, no capítulo 8, Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. E logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar com eles. Então, quando o povo sabia que Jesus estava presente, eles logo corriam atrás de Jesus, né? Não pensavam duas vezes. E quando estava falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e a colocaram diante da multidão. Nada diferente do que acontece nos dias atuais, né? Vemos aí a iniquidade, vemos aí também muitos casos de adultério, e hoje em dia ainda com todo essas questões dos feminicídios, né? Que acontecem as mortes, as torturas e tantas outras atrocidades. E os fariseus, eles levaram aquela mulher de caso pensado. Não é porque eles respeitavam a autoridade de Jesus, não é porque eles tinham Jesus como um mestre, alguém que teria sabedoria para fazer. Não, eles queriam apanhar Jesus, falando, vamos ver como é que a gente pega esse cara. Porque ele chegava no templo e eles não tinham como barrar Jesus de ensinar a multidão, porque a multidão seguia Jesus. Então eles mal chegavam lá no templo, se Jesus estava presente, já estava rodeado de pessoas, uma multidão enorme, querendo ouvir os ensinamentos de Jesus. E eles falaram, a gente vai pegar esse cara. Então eles levaram essa mulher que eles apanharam em adultério. Aí eles falam, mestre, disseram eles, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. Então foi pego com a boca na botija, como diz o ditado, né? Literalmente ali fraglada no adultério. E a lei de Moisés manda que seja apedrejada. Então, na lei de Moisés dizia que se alguém fosse pego em adultério, era morte não certa, por apedrejamento. Já imaginou se nos dias de hoje continuasse fazendo esse tipo de coisa? E o Senhor, o que diz? Eles falaram. Bom, a lei de Moisés diz isso. E o Senhor, o que nos diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele, mas Jesus se inclinou e escrevia na terra com o dedo. Entre outras palavras, Jesus nem ligou porque eles falavam. Pegou seu dedo lá e começou a desenhar na terra. Então, como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse, já que eles ficaram enchendo o saco de Jesus, Jesus viu, eles não vão sair daqui. Então Jesus levanta assim e fala, quem de vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ai,
Eles não esperavam uma resposta dessa. Isso complicou todas as coisas, né? Então, depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. E quando ouviram isso, foram saindo um a um, começando pelos mais idosos, até que deixaram sozinhos Jesus com a mulher em pé diante deles. A mulher, então Jesus vira-se, ergue novamente a cabeça, né? Vê que a mulher está ali parada na sua frente e pergunta: Mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Disse Jesus. Aí ela respondeu: Ninguém, Senhor. Aí Jesus diz: Bom, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Em outras palavras, vá e mude de vida. Vá e não adultere mais. Porque você recebeu uma chance. E depois, em um de seus ensinos, Jesus disse ao povo: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. E os fariseus disseram: Você está testemunhando acerca de si mesmo, por isso seu testemunho não tem valor. Então eles falaram: Você está falando de você. Que história é essa? Aí Jesus diz para eles: Embora eu testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vem, de onde eu vim e para onde eu vou. Jesus diz para eles: Vocês me julgam sem conhecer os fatos, e eu não julgo a ninguém. Jesus disse a eles. Mesmo que estivesse julgando, seria um julgamento absolutamente correto, em todos os sentidos, porque eu não estou sozinho, disse Jesus para eles. Eu estou com o Pai, que me enviou, e as leis de vocês afirmam que se dois homens concordarem sobre alguma coisa, que aconteceu, o testemunho dele é válido, Jesus diz. Por isso, se eu julgasse, eu não julgaria sozinho, eu estaria com meu Pai, isso quer dizer, Deus Supremo, lá no céu. Aí, Jesus fez essas declarações enquanto ele estava na parte do templo, perto da caixa de ofertas. Mas ele não foi preso porque a sua hora ainda não havia chegado. Então, esses homens, eles tramavam contra a vida de Jesus. Queriam prender Jesus, mas Jesus tinha a proteção de Deus Pai, porque as coisas só aconteceriam no tempo exato que Deus terminou. Nada acontece fora de tempo, meu querido. Tem um ditado que diz: Deus tarda, mas não falha. É errado esse ditado. Deus nunca tarda nem falha. Ele faz tudo no tempo certo, na hora exata. Isso levou os judeus a perguntar: estará ele pensando em se matar? Porque ele começou a falar, né? Que ele ia para o Pai e que ele não estaria lá. Eu vou embora, ele disse. Vocês me procurarão e morrerão em seus pecados. Vocês não podem ir aonde eu vou. Jesus respondeu para os fariseus e eles começaram: Ué, será que ele vai embora? Estará pensando em se matar? Então, ó a cabeça. Acho que ele está pensando em se suicidar, né? Deve ser isso. O que ele quer dizer com vocês não podem ir para onde eu vou? Então ele continuou: Vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima, disse Jesus. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Diga-nos, quem é você? Exigiram eles. Aí Jesus respondeu: Eu sou aquele que sempre disse que era. Jesus responde isso, aí que eles devem ter ficado doidos, né? Eu poderia julgar vocês por muitas coisas, ensinar-lhes muitas coisas, mas não farei isso, porque digo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Então ele fala: eu só posso falar e fazer aquilo que meu Pai me mandou fazer. Porém, ninguém entendeu o que ele estava falando. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então perceberão que eu sou, e que não tenho falado a respeito das minhas próprias ideias, mas pelo contrário, falo exatamente o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque sempre faço as coisas que o agradam. E quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Glória a Deus por isso, né? E Jesus falou aos judeus que creram nele: Vocês são verdadeiramente meus discípulos,
se permanecerem na minha palavra. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E isso é para os dias de hoje, isso é para a minha vida, isso é para a sua vida. Conheça a verdade, para que você saia da religiosidade. A religiosidade muitas vezes te traz caos, a religiosidade muitas vezes te traz traumas, mas a palavra de Deus, ela te liberta. Se você conhecer a palavra do Senhor, você vai entender o propósito de Jesus Cristo nessa terra. Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, todos vocês. E os escravos não têm direito permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e apesar disso, alguns estão querendo matar-me, porque a minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês. Eu estou dizendo o que vi quando estava com meu pai, mas vocês estão seguindo a orientação do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, afirmaram eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, seguiriam o bom exemplo dele, mas em vez disso estão procurando matar-me. E tudo porque eu disse a vocês a verdade que ouvi de Deus. Jesus fala para eles. Vocês estão obedecendo ao seu pai quando agem dessa forma. Isso quer dizer, a Satanás. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é o próprio Deus. Aí Jesus continua falando para eles: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim a vocês da parte de Deus. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Porque vocês não podem entender o que eu estou dizendo, é porque são impedidos de fazê-lo, disse Jesus. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele, tá? Então não se engane não, Satanás não é bonzinho não, Satanás é pai da mentira. E quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, querido, se você tem o hábito de praticar a mentira na sua vida, saiba que você está sendo conivente com Satanás, porque ele é o pai da mentira. É a palavra de Deus que está afirmando isso. A palavra de Deus, lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 44. Você pode ler aí na sua Bíblia. Está falando a natureza de Satanás, a essência do diabo. Então, não há verdade nele. Muitas vezes ele pode chegar em você com planos bons, dizendo que vai dar toda a terra para você, como ele fez com Jesus lá na tentação do deserto. Mas é tudo mentira, porque ele pode te dar hoje, mas amanhã ele vai tirar tudo de você, porque ele é mentiroso. Não há verdade nele, a palavra de Deus está dizendo. Então, siga Jesus. Não queira se afiliar a Satanás, porque ele é mentiroso. Assim sendo, quando eu falo a verdade, vocês naturalmente não creem em mim. Quem de vocês pode verdadeiramente acusar-me de um único pecado, disse Jesus. E já que estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Todo aquele que pertence a Deus ouve as palavras de Deus. E como vocês não ouvem, isso prova que não são deles. Então Jesus está diferenciando aqueles que são de Deus daqueles que não são. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão em dizer que você é samaritano e está dominado por um demônio? Aí Jesus disse para ele: não estou dominado por nenhum demônio, porque eu honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas existe alguém que a busque para mim e ele é o juiz. É verdade. A verdade é que todos que obedecem à minha palavra jamais morrerão, disse Jesus a eles. Então os líderes dos judeus disseram: agora sabemos que você está dominado pelo demônio. Até Abraão e os profetas mais poderosos morreram e você ainda diz que obedecer-lhe vai livrar um homem da morte? Aí quer dizer que você é o maior do que o nosso pai Abraão que morreu? Eles dizem para Jesus. É maior do que os profetas que morreram?
quem você pensa que é? Eles começaram a ficar doidos, né? Com aquilo que Jesus falou. Então Jesus diz para eles: se eu estou apenas glorificando a mim mesmo, isso não tem valor algum. Porém, é o meu Pai que vocês dizem que é o seu Deus, quem está me glorificando. Então Jesus fala: sabe esse Deus, esse Yahvé que vocês servem? Então, é Ele que está me glorificando, é o meu Pai. Mas vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, tanto quanto vocês, diz Jesus. Mas a verdade é que eu o conheço, o Pai, e obedeço à sua palavra. Abraão, o pai de vocês, exultou ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu e ficou alegre. E os líderes judaicos disseram: você não tem nem 50 anos de idade e viu Abraão? Então, quando Jesus disse isso, ele doidou de vez. Tá falando que viu Abraão? Não tem nem 50 anos de idade? E aí tá falando um troço desse? Ficaram doidos, né? Aí Jesus responde para eles: a verdade é que antes de Abraão nascer, eu sou. Ou em outras palavras, antes de Abraão existir, eu já existia. Eu sempre existi. Eu sou. E neste ponto, os líderes judaicos apanharam pedras para matar Jesus, mas ele se ocultou deles e deixou o templo. Então você vê que ali, nesse tempo, né, os nervos já estavam ali, ó, à flor da pele. Os líderes judaicos querendo a todo custo apedrejar Jesus ou achar um jeito para colocar Jesus em xeque, mas não conseguiram, porque Jesus, ele só falava a verdade, só fazia a bondade, só ajudava o próximo e eles não tinham como ir contra essas coisas. Um segredo para a sua vida, meu querido: seja verdadeiro, seja honesto, seja justo, porque contra essas coisas ninguém poderá ir contra a sua vida. Ao contrário, você trará, de repente fará bastante inimigos por você ser verdadeiro, justo e honesto. Mas Deus Pai que está no céu, que te vê em secreto, que vê dentro de você, recompensará a sua atitude e honrará a sua vida. Que Deus te abençoe nessa manhã.